pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal que tem tudo sobre ansiedade social. Eu sou a psicóloga Juliana Bueno e vamos para mais um vídeo. Interagir com pessoas desconhecidas é uma dificuldade muito comum de pessoas que são tímidas ou que têm um transtorno de ansiedade social. Então, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre dicas, sobre habilidades sociais que estão envolvidas com interagir com pessoas desconhecidas ou pessoas que conhecemos pouco. Também dicas de como que você pode praticar isso, em que situações, como aproveitar oportunidades. E como eu mencionei, essa habilidade de interagir com pessoas desconhecidas, ela envolve certas habilidades sociais que a gente precisa desenvolver, que às vezes a gente está em déficit nessas habilidades sociais. Mas primeiro, o que são habilidades sociais? Eu vou deixar aqui no card uma live que eu falei um pouquinho sobre o que são as habilidades sociais. Talvez seja interessante de você assistir para se aprofundar um pouco melhor. Mas talvez eu comece aqui uma série de vídeos relacionados a isso, como você consegue praticar as habilidades sociais, como melhorar para diferentes situações. E hoje vamos falar especificamente sobre as habilidades sociais envolvidas aqui em interagir com pessoas desconhecidas. Porém, vamos falar um pouquinho, o que são as habilidades sociais, o que está envolvido, assim, de uma forma bem resumida. Então, as habilidades sociais envolvem um conjunto de comportamentos que envolvem o contexto de interagir com outras pessoas. E isso pode variar também um pouquinho de cultura para cultura, que envolvem ali a nossa capacidade de poder comunicar sentimentos, desejos, direitos e também de se aproximar das pessoas, também respeitando ali os direitos também das outras pessoas. Então, isso envolve diferentes capacidades que nós aprendemos. Ou seja, se temos um déficit em algum tipo de comportamento, de algum tipo de habilidade social, tem como a gente aprender, tem como a gente praticar. Essas diferentes capacidades, elas vão ser diferentes de acordo com o contexto que a gente está inserido. Se a gente está num contexto mais informal, certas habilidades sociais ali são exigidas da gente, ou se a gente está num ambiente mais formal, certas habilidades sociais são esperadas. Por exemplo, a maneira como a gente vai ali interagir com um amigo que é íntimo vai ser muito diferente da maneira como a gente vai interagir com o nosso chefe ou fazer uma apresentação, uma palestra. Então, certas habilidades são diferentes nesses diferentes tipos de situações. Mas eu queria esclarecer alguns pontos antes da gente continuar aqui, falando como que a gente pode melhorar ali nossa comunicação, quais são as dicas para a gente conseguir interagir com os desconhecidos. É que às vezes, por a gente estar ali no contexto da nossa vida, em que, por exemplo, um trabalho em que é um trabalho remoto, que a gente fica mais em casa, ou a nossa vida já é uma vida assim que a gente precisa interagir menos, e isso favorece para que a gente não consiga desenvolver tantas amizades, ou também que a gente fique um pouco enferrujado assim para interagir com as pessoas. Então, isso não significa que você é um fracasso, que você é uma pessoa esquisita, que, nossa, não tem amigos, esse tipo de coisa, porque às vezes o nosso contexto ali da nossa vida tá muito assim meio que projetado de uma forma em que a gente não tem tantas oportunidades para interagir, não tem tantas oportunidades para fazer amigos. Então, é importante também você ter essa percepção. Se talvez você não está fazendo muita autocrítica com relação a você, se você está nesse vídeo, é porque isso virou um problema para você, ou talvez você esteja se criticando muito com relação a isso. Mas, assim, saiba que estar sozinho não significa que você é um fracasso, que você é uma pessoa estranha. Às vezes é o nosso contexto da nossa vida que está fazendo com que isso aconteça e a gente também fique ali um pouquinho mais desajeitado para conseguir falar com as pessoas justamente por não praticar. E isso pode acontecer. Se você está em dúvida, nossa, eu convido ou não aquela pessoa para conversar, ou me aproximo ou não de tal pessoa, será que ela vai achar que eu sou estranha, que eu sou solitária? E por isso tô aqui indo atrás dela. Enfim, isso não é motivo para vergonha, até porque estar sem amigos não significa que você é uma pessoa fracassada, levando em consideração os pontos que eu falei anteriormente. E também você precisa fazer um esforço para você conseguir mudar esse cenário da sua vida. Por mais que você talvez critique ou tenha medo da crítica das outras pessoas por fazer esse movimento intencional,
Só assim que você vai conseguir mudar esse cenário, só assim que você vai conseguir desenvolver mais a sua vida social. Então é importante você fazer esse movimento. Isso não é motivo para vergonha, mas sim algo muito positivo que você está fazendo para você mesmo e também estando mais aberto para deixar que outras pessoas te conheçam. Talvez tenham muitas pessoas aí que gostariam de te conhecer e iriam apreciar a sua amizade e você se abrir também para conhecer outras pessoas muito legais, podem fazer diferença na sua vida. E é normal que às vezes demore um pouquinho para você conseguir aí fazer amigos, porque é uma construção também, a gente precisa de ter uma construção e é isso que a gente vai falar um pouquinho nesse vídeo também. E as pessoas já estão muito acostumadas a não ter você na vida delas, então a gente tem que ser mais ativo em criar situações ali para que a gente se insira na vida das pessoas, para que há a chance disso se tornar uma amizade. Então, as habilidades sociais, elas envolvem diferentes componentes. Envolvem aí componentes não verbais, que são uma forma de expressar coisas, não através de palavras, mas de gestos, expressões faciais, postura, enfim, muitas coisas que não envolvem aí o falar. Também temos os componentes verbais, que aí já é o conteúdo da fala, o que a gente está falando ali, como que a gente fala. E também um outro componente que a gente não vai explorar muito aqui nesse vídeo, talvez em outros aí mais pra frente, que é o componente paralinguístico, que aí envolve o quê? Questões como o volume da voz, o timbre da nossa voz, o tom da nossa voz, pausas, enfim, coisas nesse sentido. Saber um pouquinho de cada um desses componentes pode ajudar bastante a gente a desenvolver melhor as nossas habilidades sociais. Entre as habilidades envolvidas nessa questão de interagir com pessoas desconhecidas, envolvem estratégias relacionadas a iniciar conversas, né, como fazer isso, manter essas conversas e também encerrar conversas. Então vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas questões. E quando nós falamos sobre iniciar conversas, a questão da expressão facial, que é um componente não verbal aí, das habilidades sociais, é muito importante, porque o nosso rosto é a parte do nosso corpo em que a pessoa mais vai olhar e que nós mais olhamos quando estamos nos comunicando com alguém, quando temos esse primeiro contato. A questão das expressões faciais é muito importante. Por isso, o sorriso é algo muito positivo, porque se a gente quer iniciar uma conversa ali agradável com alguém, um bom gesto é sorrir para essa pessoa, né? Porque isso demonstra abertura, segurança para outra pessoa, demonstra interesse. E outra questão importante também é o contato visual. Para você conseguir demonstrar que você quer iniciar uma conversa com alguém, é muito importante olhar para ela, né? Dos olhares se encontrarem. E o contato visual é importante até ao longo da conversa, né? Porque quando você está tendo contato visual com uma pessoa, você está demonstrando que está prestando atenção no que ela está falando. Se você não manter o contato visual durante a conversa, isso pode ser interpretado como uma falta de interesse, mesmo que não seja. Eu sei que uma das questões para pessoas que possuem ansiedade social, por exemplo, é a dificuldade de olhar nos olhos. Mas a questão aí de você desenvolver essa habilidade de olhar as pessoas nos olhos é uma questão muito de prática. Mas é importante também você não se pressionar excessivamente a isso. É a questão muito do equilíbrio. O excesso é ruim, a falta também é ruim. Então é importante aí buscar um equilíbrio. Você não precisa ficar o tempo todo olhando para a pessoa com um olhar fixo para ela. É importante a gente conseguir identificar ali os momentos apropriados para isso, mas também você pode se desprender aí dessa pressão excessiva de que você tem que olhar para a pessoa o tempo todo, porque não é necessário. E também é natural de quando você estiver falando que você não fique 100% do tempo olhando para a pessoa. É muito natural, né, que a gente desvie o olhar várias vezes quando a gente está falando, quando a gente vai lembrar de alguma coisa, a gente geralmente olha para cima, ou enfim, é normal, é natural, né, isso acontecer
de vez em quando, da gente desviar o olhar. Mas é muito importante também para manter o ritmo da conversa ali, né? De repente, quem é o próximo a falar, a gente tá esperando a resposta da pessoa. Então, a questão do contato visual também ajuda nessa dança aí da conversa, né? De saber quem que vai falar agora. Essas coisas que eu tô falando podem parecer muito óbvias e desnecessário. Pode ser para você que tá assistindo aqui, mas pode ser que para outras não. Que às vezes a gente não olha, ou a gente não tem essa questão da preocupação de dar um sorriso e nem percebe. Então, esses pequenos detalhes são muito importantes, são pequenos sinais de que a gente está interessado, abertura para falar com outra pessoa. São pequenas coisas que fazem muita diferença. Então é importante a gente ter um cuidado, assim, a gente começar a praticar mais, ter esses comportamentos, essas pequenas estratégias para conseguir aí o nosso objetivo. Às vezes a gente não tem amigos, a gente não consegue se aproximar das pessoas e a gente não entende muito bem por que está acontecendo, o que eu estou fazendo, que está afastando pessoas, eu não estou conseguindo aí aprofundar relacionamentos. Às vezes é por esses pequenos detalhes e outros também que eu vou falar agora. Até a nossa postura corporal impacta. Quando estamos falando com alguém, mas estamos virados para o lado oposto, isso também pode ser muito legal. Isso pode demonstrar para outra pessoa que a gente não está interessada nela, ou que a gente está prestando atenção em outra coisa. Isso não seria a melhor forma da gente iniciar uma conversa. A gente está com uma postura ali direcionada, com o nosso corpo voltado para a pessoa. É muito importante também. E outra coisa também é a questão da distância. Não é apropriado a gente tentar falar com uma pessoa estando muito longe dela. Então é importante a gente se aproximar, mas não se aproximar de uma forma excessiva, né? Muito perto. Geralmente a gente sabe, né, que se a gente se aproximar demais de uma pessoa que a gente não conhece muito bem, isso também não é muito bem visto. Mas também não seria útil tentar se aproximar de uma pessoa, tentar interagir com ela estando longe dela. Então é importante a gente se aproximar ali, mas respeitando os limites do outro. Então, são todos esses detalhes que, quando a gente começa a prestar um pouco mais de atenção, podem fazer diferença. Agora, falando um pouquinho de componentes mais assim verbais, né? Componentes mais relacionados com o conteúdo que a gente vai conversar com a pessoa, como que a gente vai iniciar uma conversa ali, com que tema, como introduzir alguma coisa. Então, geralmente, há 3 assuntos que a gente pode ali começar a conversar com a pessoa. Você pode iniciar a conversa falando sobre a situação da qual vocês dois estão inseridos, né? Você e a outra pessoa, ou o grupo, né? Que você talvez queira se aproximar. Algo que está relacionado com o que vocês estão convivendo em comum ali, seja só no momento, ou seja algo relacionado ao ambiente que vocês frequentam todos os dias, seja o trabalho, seja a escola, seja a universidade, enfim. Mas você pode também falar sobre algo relacionado a outra pessoa ou algo relacionado a você mesmo. Mas geralmente o mais fácil é você falar sobre a situação ali que envolve vocês. E a gente não precisa fazer isso de uma forma muito complexa. A gente pode ou fazer um comentário ou fazer uma pergunta para a pessoa relacionada à situação ali. Então, se é uma situação pontual, ali, está num ponto de ônibus, você gostaria de conversar com alguém que você sempre vê lá, gostaria de puxar assunto, que vocês sempre estão lá no mesmo horário, talvez perguntar algo sobre o ônibus, perguntar onde tal ônibus vai, ou perguntar sobre o tempo, ou fazer algum comentário sobre a fila que vocês estão. Geralmente a gente não precisa de muita coisa para se iniciar uma conversa, pode ser algo bem simples. Outra coisa que você pode fazer é dar sua opinião sobre alguma coisa relacionada à situação. Seja falar alguma coisa sobre tal professor, sua opinião sobre a forma como ele dá aula, sobre o conteúdo, ou dar sua opinião sobre algum acontecimento que todo mundo está falando, que está em alta. Ou seja, pedir alguma informação também, perguntar que horário o ônibus vai chegar, ou se o ônibus já passou. Ou se você quiser arriscar, você pode tentar perguntar algo sobre a pessoa também, né? Você vê ela ali com uma roupa ali, praticar academia,
Aí você pergunta pra ela se ela faz, o que que ela faz, enfim, coisas nesse sentido. Tá, agora que você já iniciou a conversa, então o que que eu faço agora para manter essa conversa, para prolongar essa conversa ou para encerrar essa conversa, se eu quiser? Podemos continuar com a tática das perguntas, continuar fazendo perguntas, porque não há assim uma forma melhor, talvez, de demonstrar interesse quando a gente fala nesse componente assim verbal, do que fazer perguntas, do que isso demonstra interesse pela outra pessoa. Quando a gente, por exemplo, numa conversa, a gente só quer falar da gente, só quer falar da nossa opinião, enfim, a outra pessoa pode se sentir desconfortável. Aquilo é como se fosse um monólogo, em que só você fala e a outra pessoa não ter a chance ali de falar dela. E é uma excelente forma de você querer a atenção da pessoa, de você fazer perguntas. Então, podem ser perguntas abertas e perguntas fechadas. As perguntas fechadas são perguntas que envolvem a pessoa responder sim ou não. Por exemplo, a pergunta: você gosta dessa cidade? Você gosta de pegar esse ônibus? Você gosta daqui, da onde a gente estuda? É uma pergunta fechada, que a pessoa vai falar sim ou a pessoa vai falar não. E perguntas abertas são perguntas assim que envolvem uma resposta mais longa. Então, as perguntas abertas elas são muito legais porque há a chance de prolongar mais ainda a conversa. Então, ao invés de você perguntar ali se a pessoa gosta ou não da universidade, ou enfim, de qualquer outra coisa, é você perguntar o porquê que ela gosta ou não, né? Dependendo da resposta dela ali, a sua primeira pergunta fechada, você pode explorar mais de acordo com o que a pessoa respondeu, né? Se ela não gosta ali da escola que vocês estudam, você pergunta por quê, enfim. E aí você faz autorrevelações sobre você também, a sua opinião, e perguntar se ela concorda, e está aberta a ouvir a opinião dela, mesmo que seja diferente. São as livre informações, né? São as informações que você vai acrescentando de acordo com as respostas ou as perguntas que ela faz para você também, você fazer mais autorrevelações sobre você. A gatinha dormindo aqui. Claro, as autorrevelações, né, informações que você vai falar sobre você vão depender muito do nível de intimidade que você tem com a pessoa, né? Tem coisas que a gente se sente mais seguro de falar, ou mais à vontade, e tem coisas que não muito, e tá tudo bem, porque isso é normal, né? Às vezes a gente não sabe até que ponto a gente pode confiar na outra pessoa, então é muito natural que a gente faça um filtro aí de coisa, até que ponto eu vou revelar sobre mim, sobre o meu posicionamento talvez político, sobre o meu posicionamento sobre a minha religião, enfim, sobre coisas assim, talvez mais íntimas, né? Isso vai depender muito do nível de confiança que a gente tem. E é muito importante você ter uma escuta ativa, de você de fato prestar atenção na pessoa e estar ali realmente, de fato, no momento presente e estando atenta também aos componentes verbais e não verbais da outra pessoa. Isso vai demonstrar aí um interesse, uma conexão melhor entre vocês. É importante sempre estar dando feedbacks para outra pessoa, de que a gente está entendendo o que ela está falando e que a gente está ouvindo ela. Seja movimentos de cabeça, concordando, seja com expressões faciais, expressões corporais, mas sempre estar dando um feedback também, não em excesso também, mas em momentos apropriados, em que você sentir que é importante ali você dar um feedback para a pessoa, talvez até quando ela fazer uma pergunta. E o silêncio, gente, é algo assim que eu vejo que é uma preocupação muito grande também, nossa, é a questão dos silêncios. E os silêncios, eles são importantes também, é importante haver momentos de silêncio, porque nesses momentos a gente tá pensando no que a gente vai falar, ou talvez formulando, pensando num assunto que a gente vai falar, e numa pergunta que a gente vai fazer, e os silêncios, eles fazem parte, de novo, dessa dança que é a conversa. Porque nós não somos robôs que a gente consegue falar sem nunca pausar. É importante pausar até para respirar, até para pensar no que vai falar. E não sinta como se isso fosse ruim ou que estivesse
um clima esquisito, porque está tendo pausas, momentos de pausa. É normal isso acontecer. O ruim é aquela questão que eu falei para vocês, né? O excesso. Então, tudo que é em excesso acaba sendo ruim. Então, silêncios excessivos, momentos muito grandes de silêncio durante a conversa, pode não ser legal. Então, mas também você não precisa excessivamente querer preencher todo o silêncio o tempo todo, porque às vezes isso é normal. E se você iniciou uma conversa com uma pessoa, mas já não está se sentindo tão à vontade ou não está gostando ali da conversa, você tem todo o direito de encerrar essa conversa se você quiser. Você não precisa se prolongar. Então você pode sair sem dar uma justificativa. Se você quiser, você falar, bom, preciso ir, vou embora. Você pode encerrar a conversa a qualquer momento, é um direito seu. Se você quiser, pode dar uma justificativa também, que você tem que ir para outro lugar, mas você não precisa dar essa justificativa. Você pode encerrar. E isso não quer dizer que você é mal educado ou algo nesse sentido. Todos nós temos esse direito de encerrar a conversa quando a gente quiser encerrar. E outra coisa também, quando a gente quer conversar com essa pessoa de novo, o que fazer? Seria interessante manifestar para a pessoa quanto talvez que você apreciou estar ali conversando com ela, para ela saber que você gostou e que talvez seria legal vocês se encontrarem de novo para conversar mais, continuar o assunto, continuar conversando sobre o que vocês estão conversando ou sobre outra coisa que vocês acabaram não explorando tanto, que talvez ia ser legal. Poderia falar, nossa, gostei de conversar com você, nossa, a gente pensa muito parecido nesse ponto, né? Talvez ia ser legal se a gente conversasse mais sobre isso, eu queria entender mais o seu ponto de vista, talvez em outro momento a gente converse mais. Você vai estar aqui de novo nesse mesmo horário? Ou, me passa seu WhatsApp, sei lá, gente. As pessoas gostam, você não vai estar sendo invasivo ou algo nesse sentido. Você vai estar sendo ativo em querer continuar ali aquela conversa, continuar, aprofundar, talvez a amizade. Se ela ficou até ali, demonstrou que estava gostando de conversar com você, também era ativa, fazia perguntas, talvez isso sejam sinais de que ela também apreciou conversar com você, que ela também gostou. Então talvez seja interessante, né, mencionar isso para ela, que gostou de conversar com ela, se ela vai estar ali de novo, talvez quando que eles podem se ver de novo para continuar a conversa. Isso é legal, né? A gente não gosta quando fazem isso com a gente, demonstram essa atenção, né? Demonstram esse interesse, assim, em conversar com a gente, querer talvez salvar o nosso contato, algo nesse sentido. Então, porque a outra pessoa necessariamente não iria gostar, né? Isso é uma coisa legal, né? A gente se sente bem quando a gente sente que a outra pessoa também se sentiu bem com a gente. Então, tá aí algumas sugestões, né, do que você pode fazer. Mas agora você deve estar se perguntando, nossa, onde que eu vou arrumar essas pessoas para falar com elas? Eu quero muito, interagir com as pessoas, talvez praticar mais essas habilidades sociais, mas com quem, como fazer isso? Às vezes a gente não precisa reinventar necessariamente a roda. Às vezes a gente já frequenta certos locais que tem pessoas, que existem pessoas, e que a gente pode aproveitar essas situações. Ou às vezes já tem pessoas que a gente já conversa com uma certa frequência, mas que a gente ainda não tem uma amizade com ela e você gostaria de ter uma amizade com essa pessoa, então talvez essa seja a pessoa legal que você pode começar. Na terapia, a gente faz um processo gradual, né? A gente começar das situações que são mais fáceis para as mais difíceis. Então, talvez seja interessante você pensar o que é mais fácil para mim. Talvez virtualmente, talvez na internet, não há problema algum. A internet é uma ótima ferramenta também da gente conhecer outras pessoas, não necessariamente em certos aplicativos assim, mais voltados para a pessoa conhecer pessoas, para se relacionar amorosamente, mas talvez no Instagram mesmo, ou alguma outra rede social em que você conhece alguém que tenha gostos em comum, que você gostaria de conversar, então tentar iniciar ali conversas também com essas pessoas. Mas assim, talvez no seu trabalho, se você trabalha fora de casa, tenham pessoas que talvez há oportunidades de você interagir, mas que você não fez um esforço, mas que talvez você ache que é interessante, ou na escola,
ou na faculdade, ou às vezes você tem parentes ou colegas, pessoas ali que conhecem outras pessoas que poderia ser uma ponte para você conseguir se aproximar de pessoas novas, aproveitar oportunidades de interagir com vizinhos também. Ou se você não tem nenhuma situação ali que na sua vida que possibilite de você conhecer novas pessoas, talvez seja interessante criar intencionalmente essas oportunidades. Então, sair mais, dependendo do seu gosto, ir para museu, ir para parques, locais em que você sabe que vão ter pessoas, que podem haver oportunidades de você conversar com essas pessoas, seja iniciando talvez um curso novo, que você goste, relacionado a questões aí mais de hobbies, talvez aprender um instrumento, tocar um instrumento, ou dança, ou coisa nesse sentido, que podem te ajudar tanto na questão aí de exposição, né, de fatores relacionados à ansiedade social, quanto também de criar situações aí para você conseguir interagir, conhecer pessoas novas, levar aí seu animal para passear também. É interessante usar a criatividade, né? O que tem aí, o que você gosta de fazer, o que você acha que é interessante de fazer, assim, de algo novo, e aproveitar essas oportunidades de interagir mais com as pessoas para praticar mais essas habilidades sociais. E também, né, se você quer partir para o online também, talvez se envolver aí em sites, fóruns, comunidades relacionadas a temas que você gosta, talvez relacionados à música, a um determinado estilo de música que você gosta, e conhecer pessoas que também gostam. E aí você pode também conhecer pessoas aí muito legais, né? Hoje em dia temos várias opções, jogar jogos online também seja uma oportunidade de conhecer pessoas aí que você pode fazer uma amizade legal, enfim. É só a gente parar para pensar um pouquinho, fazer uma lista, no papel mesmo, sentar e pensar, né? O que eu gostaria de fazer que eu não estou fazendo hoje, que eu acho que é legal, coisas que poderia me dar uma oportunidade de conhecer pessoas novas. Interessante aí, cada pessoa é diferente, então pensar aí o que faz mais sentido para você. Então são essas as dicas que eu tenho para dar. São coisas simples, mas que fazem muita diferença quando a gente começa a prestar um pouco mais de atenção. Talvez antes das situações acontecerem, tentar pensar em temas ali que a gente pode abordar com determinada pessoa. Talvez seja interessante, aí aos poucos você conseguindo ficar mais espontâneo, conseguir pensar na hora. Precisa se expor a isso para a gente conseguir desenvolver essas habilidades, né? Mas se isso é um problema muito difícil para você, que você olha para isso e pensa, nossa, é algo impossível para mim, existe tratamento para isso, então existe a psicoterapia. Você pode, com acompanhamento, superar essas dificuldades e entender o porquê que isso está acontecendo e quais estratégias seriam mais efetivas para você, para o seu caso específico. Então, se você tem interesse, vou deixar o meu contato também, você pode entrar em contato comigo, porque eu trabalho exatamente com isso. E também eu realizo encontros online com um grupo, né, que eu desenvolvi, um grupo de psicoeducação para pessoas que possuem ansiedade social. E está sendo muito legal, a gente está conseguindo desenvolver muitas coisas legais e é uma ótima oportunidade para você criar uma situação aí, uma oportunidade para interagir com outras pessoas, conhecer outras pessoas, tá num ambiente controlado, que você não vai ser julgado, em que todo mundo ali sofre das mesmas questões muito parecidas com as suas. Então, assim, você está convidado também, se você tem interesse. Eu vou deixar o link aqui embaixo também, na descrição do vídeo, formulário de interesse que você pode preencher, e eu vou entrar em contato com você também para passar outras informações, tá bom? Então, estou à disposição, tá? Então é isso, obrigada se você assistiu até aqui, espero que tenha sido útil de alguma forma esse vídeo, e nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Então, um beijo e até a próxima!